Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco. Aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Lembra você que este bloco tem o oferecimento, tem o apoio da Rimalto, peças e acessórios para o seu carro nacional e importado, funcionando em 2 endereços, Nações Unidas em frente ao 7º BEC e também na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Nos 2 endereços você vai encontrar qualidade, pontualidade, preço baixo e o melhor atendimento. Muito bem, depois do primeiro bloco, nós nos referimos aqui à educação de 3º grau, à qualificação profissional, com professores, com o professor da FAO e também um professor doutorando lá na Itália. Nós temos o prazer de conversar agora, pela primeira vez aqui no programa, com o professor doutor Stanislau Paulo Klein. Ele já escreveu 3 livros, nós vamos falar sobre cada um agora. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Bem-vindo, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, muitíssimo obrigado pela oportunidade aqui no Boa Noite Rio Branco, a todos os telespectadores, muito boa noite. Muito bem, deixa eu só falar aqui. Primeiro, ele lançou em 2014, 2015, este livro aqui. Qual é a câmera que eu mostro aqui, por gentileza? Tá? Novo cenário aqui, eu estou um pouco perdido. Vamos lá então, tá aí. Sobre Porto Acre. Eu não lembro de ter visto algum escritor aqui do Acre ou de fora ter se reportado especificamente sobre Porto Acre, que foi o cenário da batalha final da Revolução. Então, né? É uma cidade histórica. Exato. Precisa explorar bastante esse lado turístico, histórico, né, exatamente. professor? Então, nós fizemos com foco na cultura cívica, tratando-se dessa importância dita aqui, bem lembrado, né, de Porto Acre. E, infelizmente, ficou assim muito retraída a cidade, né? Lá falta hoje uma coisa que os atores políticos precisam levar em conta, por exemplo, uma ponte de integração do município, que é lá na sede, para integrar o município em atividade econômica, ali a área rural, pecuarista. Então, é algo que falta aqui, os atores precisam ficar atentos nisso. Porto Acre precisa dessa ponte para sair do isolamento, deixar de ser aquele último ponto em que só se vai de vez em quando. E ela ser uma localidade de passagem mesmo, de integração com o Estado. Então, o livro foi pensado em preservar essa memória e também ser um livro didático para o ensino. A gente procurou meio de ampliar a edição para ser distribuído para os jovens do ensino médio. Infelizmente, essa tarefa ainda não foi alcançada. Nós ainda estamos tentando ver se alguém dá importância ao assunto e faz desse livro um livro didático para o município. Claro. Um pouco aqui sobre o professor doutor Stanislau Paulo Klein, professor associado lotado no Centro de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Federal do Acre, a nossa UFAC. É doutor em Ciências na área de Saúde Pública pela Universidade de São Paulo em 2010. Também é mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1996 e graduado em Enfermagem pela Universidade Federal do Acre também em 86. O senhor também, além de ser um grande escritor, é um profissional de enfermagem. Exatamente, eu cuido de pessoas. E de livros. E de livros, né? Eu trabalho lá na UFAC. E de partido também, né, professor? Política, porque é a vida do ser humano nas relações políticas. A política existe para evitar a violência e a guerra. Embora alguns digam que é pelo conflito social, eu sou da opinião que a política existe desde milênios exatamente para evitar a violência, conciliar interesses, não é para abafar ninguém, mas a convivência, o diálogo e o respeito dos diferentes interesses. Você tem razão, todas as guerras, elas foram resolvidas através da política. E os grandes tratados de acordos da humanidade. No livro de Porto Acre eu lembro isso, e também no livro da cultura política. A importância do ser humano chegar a acordos. Aí é inegável a necessidade da gente lembrar dos antigos egípcios e hititas no conhecido Tratado de Kadesh, documentado há 1.600 anos antes da era cristã,
quando dois governantes chegaram à conclusão: essa matança é absurda, é inútil e é desnecessária. E chegaram a um acordo. E isso deve ser espelhado, né? Por exemplo, o nosso grande diplomata brasileiro, o Barão de Rio Branco, que essa cidade tem um nome, é uma homenagem justíssima e correta desse diplomata, né? Vamos resolver negociando. E foi assim que Barão de Rio Branco fez. Claro que havia o conflito, era algo muito severo, essa situação de brasileiros no interior da Amazônia, e aconteceu o enfrentamento. Naquela época, algo, né, que ocorreu. Mas a diplomacia brasileira desse grande diplomata, Barão de Rio Branco, resolveu chegar a um acordo e a guerra cessou. Então, a convivência entre fronteiras, e o Barão de Rio Branco usava um argumento, ele precisava usar argumento a favor dos brasileiros, dizendo: oficialmente o Brasil não estava em guerra com a Bolívia. Era um grupo de brasileiros que, por situações adversas, entrou em guerra, mas não o Brasil. Isso favoreceu ao Brasil para chegar a um acordo mais de consenso. E Entendi. Foi feito assim, né? Esse grande acordo, o que foi logo em seguida aplicado na diplomacia com o Peru. Legal. Né? Eu não falei na abertura, porque nós não vamos falar sobre política, mas só para constar aqui, ele foi presidente do diretório do PSDB e atualmente preside o Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto administrado, né? Vinculado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Exatamente. Né, professor? Professor, aqui nesse livro, rapidinho para a gente passar para os outros, o senhor me fez voltar à minha infância aqui, quando falou sobre a festa de São Francisco, no Seringal Mandirá. Sim. E a outra, esta bem mais ampla, mais tradicional, a festa de São Sebastião na sede do Seringal Novo Andirá. Exatamente. São Sebastião era o padroeiro da região. Sim. E tinha um motivo muito lógico, porque Sebastião era o patriarca da família, que eram compostos por 7 irmãos. Eu estou escrevendo um livro sobre o fracasso deles, a ascensão e o fracasso. Engraçado, hoje em dia, quando alguém da família exerce algum cargo público, normalmente a família prospera. No caso deles, eles eram talvez a terceira família mais rica do Acre e do Amazonas. E quando Dantinha, Vanderlei Dantas, assumiu o governo em 71 até 75, a família foi à falência. Empobreceu. Provavelmente não eram corruptos. Impressionante isso. Meu pai trabalhou com eles 22 anos e eu nasci lá. Então... Eu estou escrevendo uma história sobre isso. Sobre a tradição de São Sebastião lá, na verdade, inicia com Joaquim Vitor, quando ele faz a promessa, o filho dele enfermo, 1905. Governador ainda. É o antigo, não dos Dantas, né? O Vitor da Revolução Acreana, ele faz a promessa ao São Sebastião e construiu a Igreja de Ferro, que hoje está aqui no 7º, aqui no batalhão de infantaria. Pois bem, aí os Dantas, pela razão lusitana brasileira de fé nesse santo, e o patriarca era Sebastião, eles faziam essa festa lá. Que é o coronel Sebastião Dantas da Ponte. Que é aquele patriarca conhecido aqui por muita gente. Talvez o único sobrevivente da segunda geração é o Zé Dantas, que é pai de uma colega nossa, jornalista. Sim. É com ele que eu estou pegando algumas informações. Muito bem, vamos passar adiante aqui, porque esse livro aqui foi reconhecido também por 3 personalidades lá do município, entre as quais o então prefeito Carlos Portela, o Carlinhos da Saúde, a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Acre, a Kelly Oliveira, e também pelo Jairzinho do Carmo, que é professor da rede municipal. Exato. Vamos aqui agora, então, à segunda obra. Mostra aqui, por gentileza, dá um close aqui. Vamos lá, então. Cultura, política, no Acre. Esta aqui é a sede do Departamento
A Prefeitura Departamental. Em 1912. Exato. No mesmo 107 anos depois. No mesmo lugar fica o atual palácio. Esse prédio era, então, a sede construída entre 10, 12. E esse prédio bonito, ele era muito lindo, né? Uma arquitetura boa, bem muito acabada. Estado, sociedade e política. Exato. Essas três coisas precisam caminhar juntos, mas não podem se misturar, né, Bruno? Mas a sociedade, muita gente não leva em conta, a sociedade é que sustenta o Estado, né? As relações sociais, o trabalho, a economia. E muitas pessoas acham que o Estado gera riqueza. Não é, custa caro, o Estado é oneroso, né? O nosso judiciário, por exemplo, é um dos mais caros do mundo, né? Os gastos do Estado... Segundo pesquisa, é o mais caro. Então, né, caríssimo, pode ser aí alguma diferença, mas, por exemplo, nós ganhamos isso da Argentina, né, em muito. A nossa organização social e política é muito complicada, ela tem um custo muito alto. É o único país aqui da América do Sul que tem Tribunal de Contas, que tem Tribunal Regional Eleitoral. Aí, esse Estado pesado, né, é uma das razões para que, no início do território, o governo Rodrigues Alves resolvesse implantar a modalidade território. E porque era um lugar distante, poucas pessoas, nem havia como criar um Estado da federação. Então, o assunto federação no Brasil é mal compreendido, as pessoas confundem república com federação, são coisas distintas, e algo que no Brasil é mal conduzido, que a moeda, a sociedade produz bens e riqueza, e o Estado deve emitir e controlar a moeda. Então, emitir e controlar a moeda é uma tarefa muito difícil, é algo que o Estado precisa esmerar e caprichar, quem governa fazer isso, e a grande confusão são as finanças públicas, né? Então, as pessoas que governam, elas acham que tudo é de graça. Né? É uma benevolência. Não é, isso custa caro. E o Estado do Acre, nós sabemos como ele é dependente da federação, né? Altamente dependente. Então, o trabalho traz, sempre que o Estado interveio com projetos, raramente obteve sucessos, né? Algumas pessoas, por exemplo, querem lembrar o período de Guiomar Santos. Ele realmente investiu muito dinheiro público, ele fez grandes projetos, o problema é que o Guiomar não tinha noção de mercado. Então, cria-se uma cerâmica e vai vender lajota, o ladrilho, aqueles materiais para quem? O governo ele tinha uma visão compra. Meio estatizante. Estatizante e sem mercado. Ele criou as colônias, foram muito importantes, depois seguida pelo governo Mesquita, mas era algo que não tinha visão de retorno, claro. de ciclo econômico. Né? Professor, vamos fazer o seguinte. Então, isso ficou muito em fracassos. Tá. O assunto está muito bom. Eu gosto, mas o nosso tempo está acabando. Sim. Esse livro aqui foi lançado em 2014, esse aqui há 4 meses, e este aqui é o último, só para a gente encerrar aqui. Lançado há 6 meses. O professor voltará aqui em breve para a gente falar mais sobre este último aqui, professor. Tá certo. Um assunto também da mais alta relevância. E eu quero parabenizá-lo pelas 3 obras e agradecê-lo pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo ainda... Então, só para dar um iniciozinho, que a gente pode, no momento, continuar. Aqui o senhor foi a Cruzeiro do Sul, né? A igreja do Juruá, compreendendo parte do Amazonas e Acre, que é a região do Juruá, e esse livro trata disso com um enfoque cultural, né? A importância de ser brasileiro no Juruá. Então, ali a gente vai entender um pouco melhor por que o Juruá, né, aquela população, eles têm muito a sua regionalidade e localidade. Quem é de Tarauacá, ele é de Tarauacá e tem uma história muito bonita, né? Quem é de Feijó, é o antigo Seringal Porto Alegre. Então, são trabalhos feitos com esse enfoque cultural, antropológico, incluindo política, claro, que é a sociedade. Muito obrigado pela entrevista e pelos agradeço. 3 livros. Muito obrigado. Eu Sucesso, vou fazer a dedicação aqui à sua pessoa. Legal. Muito obrigado. A gente volta, então, em 2 minutos, com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Até já!